agora. Bom dia, podemos começar? Quem se habilita a fazer a primeira questão? Ninguém? Não? Bom dia, Dorival, tudo bem? Bom dia. Você está fechando os treinamentos. O time para domingo vai ser o mesmo que enfrentou o Avaí, mas com o Lucas Prato, ou realmente isso você quer deixar para a hora do jogo mesmo, essa confirmação? Não, confirmação para a hora do jogo. Até porque os drones de lá são os mesmos daqui. Então, essa molecada é esperta. Mas a gente vai deixar aí a definição da equipe para o domingo, tá? Quem vai fazer a próxima? Dorival, do outro lado também existe um time que precisa muito dessa vitória, né? Como é que você imagina esse confronto e o que você conversou com os atletas que o São Paulo precisa neutralizar para não ser surpreendido e conseguir a vitória? Eu acho que são momentos distintos, né? Porém, situações de campeonato que se assemelham um pouquinho em relação a resultados últimos. O São Paulo precisando de uma afirmação, o Palmeiras tentando uma retomada. Duas equipes que se respeitam, que se conhecem muito. Um clássico, um histórico aí fantástico. Eu espero que façamos a diferença jogando numa condição superior à que temos apresentado nas partidas anteriores, com uma subida sempre um pouquinho a mais em relação às últimas partidas. Eu acho que nós começamos a ter uma confiança um pouco maior e isso tem que ser melhorado ainda, mas servindo aí como uma base, né, uma sustentação um pouco melhor para o momento que vivemos aí e que façamos dessa condição uma alavanca aí para que possamos buscar mais pontos e melhoremos a nossa classificação. Dorival, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho do retrospecto do São Paulo no estádio do rival, porque a torcida fica preocupada, porque foram 4 jogos, 4 derrotas, 12 gols sofridos, só 1 gol marcado. Enfim, isso aí, claro que não entra em campo, mas psicologicamente, o que você pode falar desses números ruins do São Paulo no estádio do Palmeiras? É uma condição desfavorável, naturalmente, e nós temos que reconhecer isso. Agora, temos que trabalhar para que isso se reverta em algum instante e acreditarmos que estamos aí alcançando um caminho e começando a buscar aí um horizonte, que joguemos com confiança acima de tudo, que façamos um grande jogo e que saibamos como enfrentar o Palmeiras num momento como esse, perante seu torcedor, dentro do seu campo e com um retrospecto altamente favorável. Dorival, quando você falou em alavanca de pontos, você tem 44% de aproveitamento dos pontos disputados no campeonato dos seus 9 jogos. Isso você acha que não é suficiente para a manutenção do time na primeira divisão? Você acha que precisa de um índice maior, de porcentagem maior de aproveitamento para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento? Não tenha dúvidas. Eu acho que ainda é muito pouco. Nós precisamos de algo mais. Temos que buscar essa condição. São Paulo não pode sobreviver num campeonato como esse, sempre ou flertando ou estando dentro de uma zona de rebaixamento. Vai ter um momento que nós também possamos nos ver livres dessa condição. Só vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso comprometimento, do nosso trabalho acima de tudo. Acho que está tudo nas nossas mãos ainda. Dependemos das nossas forças. Acho que esse é um fator importantíssimo e temos que buscar uma reação rápida. Ô Dorival, você falou que são momentos distintos, e de fato são, né? O Palmeiras mesmo buscando uma retomada, briga durante o campeonato todo para a Libertadores, e o São Paulo está brigando contra o rebaixamento. Mas se a gente for pegar números, estatísticas,
não são muito diferentes os números de São Paulo e Palmeiras. Gols, passes, enfim, assistência, vitória. Né? Como é que você lê isso? Números parecidos de estatística, mas um brigando na zona de classificação da Libertadores e o outro brigando contra um rebaixamento. São os pequenos detalhes que têm faltado ao São Paulo, de repente acontecido, né, positivamente ao Palmeiras, e que está na hora de nós revertermos esse quadro, que esses pequenos detalhes comecem também a sorrir ao nosso lado, a nos acompanhar, porque nós temos deixado pontos importantes aí no meio da competição, em razão muito desses pequenos momentos aí, ou momentos, né, em que esses pequenos detalhes estejam interferindo diretamente. Quem sabe começamos a fazer com que se reverta esse quadro e voltemos a ter esses detalhes conspirando a nosso favor. Dorival, bom dia. É um comparativo também entre o Hernanes e os jogadores do ataque. O Hernanes, você conta com ele há pouco tempo, 5 jogos, ele já tem 5 gols, talvez você esperasse até um pouco menos em relação a ele. Ele vem desenvolvendo um futebol de muita qualidade. E a linha ofensiva, especial o Prato, que a gente tem sempre muita expectativa em relação a ele, ele não marca 5 jogos. Esse comparativo, né, em relação às expectativas de um jogador para outro. Não, tudo é questão de tempo, que também criamos um pouco mais para que o Prato possa voltar a ser aquele definidor que ele é, tanto o Prato, Gilberto, Denilson num momento, que eles possam serem abastecidos também com bolas. Eu acho que isso daí tem que acontecer, mas é um grande jogador, não nos traz uma grande preocupação nesse momento. Porém, é natural que estejamos sempre observando as melhores possibilidades possíveis e trabalhando para que isso tudo aí se modifique. Dorival, bom dia. Queria saber se chegou para você, se você está sabendo de algum interesse ou até uma proposta do Ajax da Holanda pelo Rodrigo Caio, e se em cima disso, com a janela chegando no final, se a diretoria te garantiu que nenhum jogador mais pode sair. Não, a garantia nós temos. Agora, se um clube chegar depositando a multa contratual, é natural que e aconteça um acerto com o atleta, você não tem como interferir. Então, nós corremos esse risco sim, assim como qualquer clube brasileiro até o fim dessas janelas. É aquilo que nós falamos anteriormente. Enquanto não houver um equilíbrio, né, a CBF pontue que as janelas elas se encerrem no mesmo momento, nós ainda iremos correr esses riscos e sem possibilidade, de repente, de uma definição. Até porque muitos clubes ainda poderão ser surpreendidos ao longo dessa semana. Não sei. Dorival, falando do Allianz Parque aqui, você estava na inauguração como técnico do Palmeiras, você foi o técnico rival que mais comandou lá e também nunca venceu lá no estádio do Palmeiras. O que o estádio tem? O que a torcida única pode atrapalhar? Olha, depende dos momentos, né, das partidas, né? Depois da estreia do Palmeiras, eu enfrentei apenas com o Santos. Foi um dos primeiros jogos no momento que o Santos ainda estava em zona de rebaixamento. A equipe ainda muito insegura. Depois enfrentei o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil, em alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas foram sempre resultados muito equilibrados. Você atuar no seu campo, é natural que tenha uma magia, tenha sempre um equilíbrio muito grande entre torcedor e uma boa equipe. Quando essa equipe vive um grande momento, então existe uma aproximação que é muito saudável, não é? E isso faz com que toda a equipe cresça quando esteja num bom momento e atuando ao lado do seu torcedor. Dorival, no começo, quando você brincou sobre os drones, você detectou alguma coisa aqui no centro de treinamento e você procurou usar alguma coisa para tentar espiar um pouquinho o trabalho do rival? E se você me permite, mais uma. Qual é a dúvida que você tem na escalação, você que nunca escondeu desde que chegou no São Paulo? Não teve situação nenhuma, foi apenas uma brincadeira, né? Até porque as árvores aí são altas.
mas não. Eu acho que você tem que usar tudo que esteja ao seu alcance dentro do campo, né? O extra-campo eu acho que não é muito legal, não. E eu acho que existe esse respeito tanto de um lado como do outro. A definição da equipe é apenas... Porque também eu não estou sabendo a do lado de lá, então vamos aguardar um pouquinho, né? Mas não tem muitas novidades, não. Podem ficar tranquilos. Dorival, tirar o treino do sábado aqui do centro de treinamento e colocar no Morumbi com portões abertos à torcida, é uma ideia que teve participação tua, e o que pode ajudar isso? Foi uma ideia da diretoria, um pedido do torcedor São Paulino, e eu acho que pode sim, pode passar uma energia, pode os jogadores se sentirem amparados pelo torcedor, e esse é um fato muito importante, até porque o torcedor não poderá comparecer no momento da partida. Eu fui totalmente favorável, não vejo problemas nenhum, ao contrário, nosso trabalho ele se encerra na sexta e é natural que façamos aí o máximo até esse momento para que estejamos muito bem no domingo. Dorival, só uma dúvida sobre uma opinião pessoal sua. Você é favorável a clássicos com torcida única? Você acha que o torcedor ainda não tem maturidade para dividir uma arquibancada num jogo desse tamanho, Palmeiras e São Paulo? Ou você acha que já é um exagero o clássico com torcida única, por você, pela sua opinião, pela sua experiência, daria para termos clássicos em São Paulo com duas torcidas? Pelo que vivemos aí, não tem como. A morte está banalizada, as pessoas não se respeitam, não tem como você fazer diferente. Pelo esporte é natural que sou totalmente contrário, mas vivendo o momento que nós vivemos aqui, a banalização da violência, não tem como, temos que ser bem realistas. É impressionante que nós temos visto e novamente, o país da impunidade, ele impera e mantém a situação da forma como está. Então, não tem como você fazer um clássico, nós temos que entender e reconhecer. Como esportista, totalmente ao contrário. Dorival, aqui. Queria que você falasse um pouquinho da semana de treinamento do Michael Suell e do Lucas Fernandes, se para a gente pareceu positiva, se foi mesmo. Foram boas, sim. O Michael Suell vem crescendo de produção, o Lucas Fernandes também, depois da lesão. É um garoto que promete muito aí, nós estamos olhando com carinho o crescimento dele. Muito obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva. Vocês terão 15 minutos de imagem, os jogadores já estão no campo para começar o aquecimento. Obrigado.